Querido e amado Pai que estás nos céus, damos graças, Senhor, por este sábado que tu nos concedes. Te agradecemos pelo sol que brilha lá fora e pelo ânimo que nos dás ao fim de uma semana de trabalho. Que tu possas ser agora connosco nestes momentos da escola sabatina, que nos possas abrir a mente para ouvir a tua voz, a falar ao nosso coração e que possas trabalhar com cada um de nós. Nós possamos também partilhar aquilo que aprendemos de ti e que possamos fortalecer-nos uns aos outros na fé. Possas abençoar grandemente a tua igreja e que nos acompanhes a cada momento. Aquilo que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom sábado a todos os irmãos, queridas visitas e amigos. Que este sábado possa ser uma bênção, possamos viver este dia de uma forma especial e que nós possamos, neste santo dia, acima de tudo, afirmar, reforçar o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, uns com os outros. Nestes 5 minutos especiais e nesta reta final de ano, onde se aproxima toda uma época especial, normalmente costuma-se trazer depois toda uma temática à volta daquilo que é o Natal, que é a reflexão para o novo ano. E queridos, olhando à maior necessidade que nós temos, que é de individualmente e em família irmos aos pés de Cristo, de uma forma diária, de uma forma consistente, de uma forma precisa, isso é a nossa constante luta. Falo por mim. Portanto, a nossa maior dificuldade e a nossa maior luta é priorizar e criar o nosso Jesus, dar-lhe o primeiro lugar nas nossas opções, nas nossas decisões, no nosso tempo. E ao refletir, sobretudo em algo que me tocou, e já pude partilhar uma vez convosco numa reunião de jovens, recordou-me o papel que é e a responsabilidade que é os patriarcas de hoje em dia. Antigamente a palavra patriarca estava conotada com o chefe de uma família que tinha a incumbência, e no nosso registro, tinha a incumbência de ensinar, de juntar, de organizar e orientar tudo o que era um culto familiar desde os tempos de Adão e Eva. E existe aquela curiosidade que alguns de vocês já sabem e que já estudamos, que tem a ver com os primeiros 10 patriarcas e a simbologia e o significado que os nomes deles têm. E isso, se nós não vou desenvolver e esmiuçar porque também o tempo não permite, mas se vocês forem à origem e ao significado dos nomes dos 10 primeiros patriarcas, lá está a história resumida da redenção. E se vocês recordarem também a forma como antigamente era processado todo o ensinamento, toda a partilha da palavra, não havia a Bíblia, não havia o Espírito de Profecia, não havia os pergaminhos. No tempo dos primeiros 10 patriarcas não havia nada disso. Então, como é que era passada a palavra? Era através da reunião familiar, ao final do dia, no início do dia, conforme a organização daquele grupo de pessoas, daquela tribo, e juntavam-se à volta do patriarca que, com o seu conhecimento, uma das formas que eles tinham era como nós aqui recordarmos os 13º sábados. Vêm as crianças e elas decoram os versos áureos, um poema. E naquele tempo, uma das formas que eles tinham era de recordar o nome dos patriarcas, Adão, e depois esmiuçavam o significado de Adão. E depois por aí afora, até Noé. E ao recordarem isso, o nome dos 10 primeiros patriarcas, eles estavam a recordar e a memorizar para futuras gerações
a história da redenção. E nós hoje em dia, se nós até olharmos para algumas publicidades interessantes que aparecem às vezes na televisão, para chamar as crianças e os jovens para jantar é preciso trocar a palavra passe da internet. Já repararam nesse reclame? Para chamar os filhos para a mesa, troca-se a palavra passe da internet, eles ficam sem internet, no quarto ou lá na sala, e depois vão ter com o pai. Pai, o que é que se passou? Não temos net, não temos televisão, fiquei sem computador, porque trocou-se a palavra passe. E é a forma que nós hoje em dia temos para nos comunicar. E se calhar, hoje em dia, à volta de uma mesa, e já vimos muitas imagens e muitas caricaturas disso, é que temos uma família, pai, mãe, filho, filha, avô, o que seja, até avô, e todos à frente do telemóvel. Portanto, nós formos à palavra e pedir aos irmãos, quer no Novo Testamento, quer no Velho Testamento, tem lá em Deuteronômio 6, versículo 6 e 7, portanto no Antigo Testamento, Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. Diz-nos o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Portanto, nós para partilharmos alguma coisa, ela tem que estar no nosso coração para que a outra pessoa que recebe essa mensagem acredite, sinta e viva essa mensagem. Portanto, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás nos teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Esta é a receita. E, portanto, isto não é propriamente isto é estarmos de dia à noite, estarmos sentados a ler as 28 crenças aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, por aí fora. Existe toda uma criatividade, toda uma dinâmica, toda uma comunicação intrínseca no nosso dia-a-dia que tem que ser colocada. E quando acontece alguma coisa, quando um menino bate ao meu filho lá na escola, é a oportunidade que eu tenho de transmitir aquilo que eventualmente deveria de estar no meu coração e dizer, filho, tem paciência, reage desta forma ou daquela. E se calhar abafar humanamente aquilo que seria a minha reação. Quem foi o menino? Diz-me quem ele é. E vou atrás dele, ou com os pais, e falo com a professora, e mando um recado, e etc. É a nossa tendência. Mas se eu perder a oportunidade de instruir o meu filho, atenção às companhias, Jesus ensina desta forma, amar os meninos, diz a ele que ficaste sentido, tenta comunicar, tenta ver qual foi a razão e tentar que ele ganhe forças e capacitações para o seu dia-a-dia. E reparem, isto é uma coisa que é do dia-a-dia, ao deitar, ao levantar, ao sentar à mesa, ao chegar a casa. Ok? E uns 15 minutos diários com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa família, aquilo que se calhar só às vezes se acontece, e se acontece à volta da ceia de Natal, na véspera do dia 24, em que nós juntamos as famílias e às vezes fazemos as pazes, não é? Deus diz-nos que algo mais. Tem que ser diário, tem que ser uma restauração diária. O Natal deveria ser todos os dias, quando nós recordamos a história, o sacrifício, aquilo que Jesus fez por nós. E se esse amor estiver no nosso coração, aí sim nós teremos autoridade e que conseguiremos convencer quem nos ouve. E depois o outro versículo para terminar, fala-nos em Provérbios 22:6, e esse todos vocês conhecem, e esse acho que é o nosso foco. Provérbios 22:6, alguns saberão de cor: instrui
o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E nós às vezes ficamos aflitos, porque muitas das vezes nas gerações mais adolescentes, nós vemos alguns dos nossos filhos a sair pela porta fora, a sair pela igreja. Mas se isto é uma promessa que Deus nos faz, Deus está a cuidar dos nossos. E por isso, oremos, que possamos ouvir a palavra do Senhor e restaurar diariamente, e não de ano a ano, em promessas de novos desafios, novas motivações, que independentemente do agregado familiar que aqui é a riqueza da nossa igreja, mas que todos nós possamos ter esta consciência, nós patriarcas, nós matriarcas, possamos trazer os nossos à volta da palavra, à volta de Cristo e diariamente restaurar as nossas relações verticais, principalmente, porque o resto será acrescentado. Um bom sábado a todos. Vamos agora nos dirigir para as nossas unidades de ação. Pedi a todos os membros que são da parte de baixo possam se dirigir para lá e também as classes aqui se possam juntar para poderem ouvir o seu dinamizador. E peço também que possam compreender e nos ajudar a acabar na hora certa, está bem? Para nós podermos fazer o resto do programa. A todos uma boa lição.
recapitular a lição e aprender mais sobre ti e sentir em nós, Senhor, o desejo de sentir o teu nascimento, Senhor, no nosso coração. Entendeu que viestes a esta terra a cumprir uma missão, Senhor, para darmos o privilégio e o galardão de termos a salvação, Senhor. Abençoa-nos e guarda-nos, protege-nos, em nome de Jesus. Ora bem, antes de mais, bom sábado a todos que não tive ainda a oportunidade de cumprimentar. Esta semana estamos a lição número 12, espero que todos nós tenhamos tirado as nossas próprias conclusões, porque é este o momento que nós temos para partilharmos uns com os outros aquilo que nós aprendemos e também discutir algumas ideias que poderão ter surgido. Portanto, começamos então logo no início da semana a estudar alguns conceitos importantes e esta semana dedicamos a estudar a organização da Igreja e a unidade que esta organização traz. E a organização da Igreja é uma questão muito importante. Às vezes as pessoas falam um pouco mal, dizem a Igreja Adventista, a União, até falam da União como se fosse uma coisa muito distante, que não quer saber das nossas necessidades. É importante também nós entendermos bem aqui o que é a organização da Igreja e quão importante essa organização é. E nós vimos então, logo no sábado, diz-nos aqui uma questão muito importante, que é, nós somos cristãos protestantes, e não sei aqui quem é que teve a oportunidade de ler, por exemplo, o Grande Conflito, ou de estudar até a Reforma Protestante, mas não sei se lembram, Martinho Lutero pregava solo Christus, era logo a primeira mensagem que ele tinha, solo Christus, somente Cristo. O que é que isto significava, muito brevemente? Somente Cristo significava que nós não precisávamos de nenhuma igreja, nenhuma estrutura eclesiástica para obtermos a salvação. Somente Cristo nos podia dar a salvação. E é muito brevemente isso que nos diz. Nós não precisamos da igreja, nós não precisamos da estrutura da igreja para obtermos a salvação. Mas isso não significa que a igreja seja redundante, que nós não precisamos de vir à igreja. Não é isso que significa. Aliás, vamos estudar durante a semana o papel que esta estrutura da igreja pode ter no nosso dia-a-dia e na missão que Cristo nos deu. Segunda-feira, então, começamos por estudar a estrutura da igreja e começamos pela parte mais importante, não é? Pela cabeça. Cristo, força, irmão. Cristo, a cabeça da igreja, ok? E diz-nos aí logo no primeiro parágrafo que a igreja é o corpo de Cristo, ok? Sendo o corpo de Cristo, nós estamos completamente dependentes de Cristo. E há aqui não sei quem é que tem aqui o termensário de auxiliar, mas no auxiliar tem aqui uma passagem que eu acho que é muito importante. Eu vou ler. A igreja é a criação e propriedade de Deus, com Cristo como a sua cabeça, viva. Existe como representante de Deus na terra, com a missão específica de demonstrar o caráter de Deus. Esta é a missão da igreja. Irmãos, não podia ser uma missão mais importante, não podia ser uma missão mais tremenda. Nós estamos aqui a representar o caráter de Deus. O caráter de Deus, como nós sabemos, perfeito, sem qualquer mácula. Nós temos essa missão nesta terra de ser os representantes de Cristo. Isto eu acho que todos nós sabemos. Há aqui no segundo parágrafo diz-nos assim: embora possamos... Não sei se leram Efésios 5, 23 a 27, uma passagem muito interessante que eu recomendo que leiam. E a conclusão que tira logo no primeiro parágrafo é: embora possamos ficar hesitantes perante o conceito de submissão, porque se Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo, temos de estar submissos à cabeça. A cabeça é que manda, não é? E diz então que, embora possamos ficar hesitantes perante um conceito de submissão, devido à maneira como os líderes em séculos passados abusaram dele, a igreja deve, apesar disso, está realmente sujeita à cabeça. Eu quero aqui concentrar-me neste aspecto, eu achei muito importante. Quando eu li esta passagem, este parágrafo, submissão à autoridade, o que me tocou logo aqui na cabeça foi, o que é submissão à autoridade? Para nós, que somos portugueses, não é? Que há bem pouco tempo, já foi há alguns anos, mas recentemente saímos do Estado Novo, submissão à autoridade, na nossa cabeça soa um bocado a salazarismo, não é? Nós estamos a submeter-nos à autoridade, estamos a submeter-nos a uma polícia que nos subjuga, temos assim, pelo menos foi isso que me soou logo na cabeça, submissão à autoridade é um bocado negro, não é? Mas nós temos que entender que, apesar de existirem pessoas que no passado abusaram deste sistema de submissão à autoridade, ele não é por si só mau. Por exemplo, no caso do Salazar, no caso do Estado Novo, havia uma pessoa, ou várias, mas começava por Salazar, que estava a corromper todo o sistema. Cristo não é mau, Cristo não quer o nosso mal. Submeter-nos à autoridade de Cristo é submeter-nos a uma pessoa à sua vontade. E há aqui uma diferença muito grande entre, por exemplo, as pessoas que nos subjugam e Cristo que quer que nós obedeçamos a nossa vontade. É que Cristo não nos quer mal. Cristo não nos está a subjugar
para manter o seu poder. Cristo está-nos a pedir a submissão porque Ele sabe o que é melhor para nós. É como um pai, como uma mãe que pede ao filho que obedeça à sua vontade. Não é porque o pai gosta de mandar no filho. Eu não sou pai, não sei como é que isso é, mas certamente temos aqui pais e mães que podem explicar exatamente o que é que eu estou a dizer. Os pais querem que os filhos obedeçam porque eles sabem o que é melhor. Eles querem proteger os seus filhos, eles sabem onde estão os perigos e querem alertar para isso. E é um bocado isso, não é? Eu diria que eu gosto mais da expressão de nós obedecemos voluntariamente à vontade de Cristo para o nosso próprio bem. Não é tanto subjugarmos a autoridade, é mais obedecemos porque queremos, porque sabemos que Cristo quer o melhor para nós. No terceiro parágrafo, ainda segunda-feira, sintam-se à vontade, se quiserem partilhar alguma coisa, se quiserem acrescentar alguma coisa que eu me estou a esquecer, sintam-se à vontade para partilharem. Nós estamos aqui também para partilhar ideias. No terceiro parágrafo, então, diz: a Igreja está edificada sobre Cristo como seu fundamento. Deve obedecer a Cristo como sua cabeça. E aqui vamos entrar numa parte que eu acho muito importante. Muitos pensam que uma posição de confiança na Igreja lhes dá autoridade para dizerem o que os outros hão de querer e fazer. Esta pretensão não é sancionada por Deus. O Salvador declara: todos vós sois irmãos. Nós estamos aqui, eu pelo menos consigo perceber que temos aqui alguns oficiais de Igreja, portanto temos aqui algumas pessoas que serão para o ano, estarão ao serviço da Igreja, dos outros irmãos da Igreja, e vamos ter posições que, por serem posições de liderança, têm algum destaque. Não é? Nós, se estamos à frente de um clube, temos alguma responsabilidade, mas também temos algum destaque enquanto dirigentes. Não é? Eu acho que isto aqui é uma questão muito importante. Nós devemos resistir à vontade de acreditar que, por estarmos à frente de certas posições, por termos alguma autoridade, que nós podemos mandar nos outros. Não. E vamos estar mais à frente a questão da liderança por serviço. Nós devemos, acima de tudo, liderar porque estamos a servir aos outros. Não porque nós temos autoridade, não porque nós queremos subjugar os nossos irmãos, mas porque queremos servir. Enquanto oficiais de Igreja, isto é muito, muito importante. Isto leva-nos logo para a lição de segunda-feira. Okay? Segunda-feira começa mesmo liderança de servo. Eu gostei muito desta lição. Houve aqui vários aspectos que eu destaquei porque achei mesmo muito importantes. Começa-nos por falar de Jesus Cristo, não é? O exemplo dos exemplos. Diz: durante o seu ministério, junto dos discípulos, Jesus repetidamente passou por momentos em que provavelmente se sentiu exasperado com o desejo de poder que os seus discípulos pareciam ter. Os apóstolos pareciam estar ansiosos de se tornarem líderes poderosos do reino de Jesus. Nós estudamos já várias vezes esta questão de quem é que ia ser o braço direito de Cristo, a disputa que havia entre os discípulos, mas não era isto que Jesus queria. Aliás, em Mateus 20, 25 a 28, e podemos abrir a Bíblia para ler esta passagem, que eu acho muito importante. Quem tiver as vossas Bíblias, que possa abrir em Mateus 20, 25 a 28, também vou abrir. Pedi a alguém que pudesse ler, para também estabelecermos aqui algum diálogo. Mateus 20, 25 a 28. (20, 25 a 28). Mateus 20, 25 a 28. Alguém já está lá? Queres ler, Sara? Obrigado. O homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Exatamente, obrigado, Sara. Aqui, esta passagem eu acho tremenda pelo simples facto de que, eu não sei quantos aqui é que estão ligados à área da gestão, mas existe uma nova onda, digamos assim, na área da gestão que diz que os melhores líderes são aqueles que lideram pelo exemplo. Ou seja, que vão, fazem e motivam os outros a fazerem pela sua vontade própria, ou seja, dão um exemplo e depois os outros seguem-nos. E eu acho curioso que o que se prega hoje como novidade no mundo da gestão é uma coisa que já está na Bíblia há muitos, muitos anos. É uma coisa que já se ensina. Reparem aqui, Jesus Cristo diz de uma forma muito, muito simples: não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E reparem, aqui há uma questão muito importante, que é
nós estamos habituados nas empresas e por aí fora que haja uma pirâmide, não é? Quem está no topo manda e quem está em baixo obedece. Mas Jesus Cristo inverte essa pirâmide. Quem está na base não manda, de certa forma manda, mas também serve, e quem está no topo serve e também... É quase como se a pirâmide se repetisse vez após vez. Não há ninguém que esteja no topo, estão todos a servir-se uns aos outros. Eu acho isto uma coisa muito, muito bonita para mim, porque eu estudei gestão e isto é uma coisa que se prega hoje como se fosse muito bonito, como se fosse... Mas não, já está na Bíblia, já se fala há muito, muito tempo. E, aliás, é um princípio até que rege a democracia, as estruturas democráticas. Portanto, muito brevemente, é uma coisa que as pessoas fora da igreja já perceberam que resulta. Nós, muito mais, que acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos que o que Ele diz é a verdade, também devemos acreditar que se temos posições de liderança, e certamente enquanto oficiais teremos algumas posições de liderança, temos que pensar que parte de nós é a iniciativa de servir, a iniciativa de apoiar o nosso irmão. Por exemplo, existe nos bravadores, que é onde eu estarei, a ideia de servir é estar sempre lá disponível para os bravadores são mais importantes. Há, por exemplo, as dorcas que nós temos ali, não sei se chamam dorcas, Adra, que é uma iniciativa muito, muito importante. Tive o privilégio, há umas semanas atrás, de falar com os bravadores, e é uma iniciativa muito bonita de servir, passa por nós de servir os que estão à nossa volta, e também há uma ciência, a Sofia explicou-nos isso muito bem, há uma ciência também para servir. De facto, é muito importante, enquanto oficiais de igreja, nós temos em mente essa ideia de que devemos servir. E enquanto pessoas que têm capacidades, porque temos aqui pessoas que são capacitadas em muitas áreas, quanto maior for a nossa responsabilidade, quanto maior for o nosso poder, maior será a nossa responsabilidade. Quanto mais capacidades nós temos, quanto mais conhecimento nós temos, maior a nossa responsabilidade de partilhar esse conhecimento e de ajudar o nosso irmão. Vamos a João 3, 1 a 20, também acho que é uma passagem muito interessante, e pedi a outra pessoa que pudesse ler. João 13, 1 a 20. João 13, 1 a 20, e outra pessoa além da Sara que pudesse ler. Um a 20, sim. Força, força. João 3, 1 a 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, te lavas-me os pés a mim? Respondendo Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está a lavar não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, fazeis vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, mas eu bem sei que os tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar.
Desde agora vos-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Temos aqui uma história que já é muito conhecida dentro da igreja, mas que eu acho que é muito importante nós lermos, porque aqui Jesus Cristo dá-nos um exemplo de liderança muito importante. Obrigado, Pedro. Um exemplo muito, muito importante de como é que nós devemos liderar. Jesus Cristo não tinha que lavar os pés, Jesus Cristo era o Filho de Deus, não tinha que o fazer, mas Jesus Cristo fez porque parte daqueles que têm liderança, que têm posições de liderança, servir os outros e servirem da melhor forma conseguirem. Jesus Cristo deu um exemplo tremendo, lavou os pés aos discípulos para que eles o fizessem também àqueles a quem iriam ser enviados. E é isso que nós também hoje, enquanto igreja, temos o dever de fazer. Lavar os pés dos nossos irmãos, lavar os pés àquelas pessoas que ainda não estão entre nós dentro da igreja, servir para que a igreja possa avançar. E depois, passando à lição de terça-feira, vemos, aqui começamos por estar outra vez a unidade da igreja, que é um aspecto sempre muito importante. E não sei se leram 2 Timóteo 2:15 e Tito 1:9, são passagens muito importantes. E reparem, no primeiro parágrafo diz, Paulo tentou que as doutrinas se mantivessem puras no cerne da igreja. Porque nós já estudamos isto várias vezes este trimestre. Se há uma coisa que nos une é a nossa doutrina. Nós certamente que amamos todos Jesus Cristo, mas é a maneira como nós vivemos a nossa vida, os princípios que nós temos, os hábitos que nós temos enquanto cristãos, enquanto adventistas do sétimo dia, que nos unem a todos. Nós vimos de passados muito diferentes, todos nós temos experiências muito diferentes, temos famílias muito diferentes, somos todos diferentes. Mas há uma coisa que nos une a todos, é a nossa crença, os nossos princípios. E é muito importante, enquanto igreja, hoje, nós mantermos bem presentes no nosso dia-a-dia, com o estudo diário da palavra, com o estudo diário da lição, esses princípios que nos unem a todos. Há aí uma frase que eu achei que é muito importante. Aliás, vamos começar pelo versículo 2 Timóteo 4:1-4, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Palavra muito forte. Diz-nos aqui em 2 Timóteo uma coisa que nós estamos a ver que já acontece hoje. As pessoas não querem ouvir a palavra e tentam se desviar, tentam seguir histórias, fábulas que não são a verdade. E é o dever da igreja, mantendo-se fiel aos seus princípios, mantendo-se fiel ao que está escrito na palavra, pregar, exortar, corrigir. E logo a seguir diz-nos aí, no contexto dos últimos dias, com falsos ensinos a abundarem e imoralidade a amontoar, Timóteo deve pregar a palavra de Deus. Isto também é para nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia. No contexto dos últimos dias, com falsos ensinos a abundarem e a imoralidade a aumentar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia deve pregar a palavra de Deus. Deve ensinar aquilo que está correto. Foi para isso que nós fomos chamados. E é um chamado tremendo. Quarta-feira, uma lição muito, muito importante. A disciplina na Igreja. Uma questão que nem sempre é fácil. Existem momentos em que a Igreja tem que atravessar momentos de disciplina e as coisas nem sempre correm bem. É uma questão sempre muito controversa. Mas a disciplina é uma questão muito, muito importante. Quando nós corrigimos um filho, eu não tenho filhos, mas quando um pai ou uma mãe corrige o filho, a disciplina é muito importante nesse momento, porque está a educar o filho. Está a dizer, não é assim que deves fazer. E tal como o pai ou uma mãe faz isso, Jesus Cristo também faz com a sua igreja. E reparem, qual é o objetivo da disciplina? Diz aí na lição, a disciplina da igreja centra-se em duas áreas importantes: preservar a pureza da doutrina e preservar a pureza da vida e da prática da igreja. A missão da disciplina é esta: é preservar a pureza da própria doutrina e preservar a maneira como a igreja vive.
Há aqui no auxiliar, há aqui estou a ler um bocado, mas são passagens importantes que eu acho que nós temos que ouvir. Reparem, diz-nos no auxiliar, em relação à disciplina, que a disciplina da igreja é uma resposta ao amor. Não é uma questão de eu não gosto daquilo que ele fez, eu vou corrigir, é uma questão de amor. Eu acredito que ele pode fazer melhor. E o amor passa em primeiro lugar, nós amamos a pessoa que errou, ou seja, nós corrigimos porque amamos a pessoa que errou, porque acreditamos que essa pessoa pode fazer melhor. Se for corrigida, pode ser melhor do que o que é. É também o amor à igreja. Nós corrigimos porque não queremos que a igreja comece a permitir certas coisas que estão erradas. Em terceiro lugar, amor ao próprio mundo. A igreja é suposto ser um farol para o mundo e nós não podemos ser um farol se somos iguais ao mundo. Nós temos que ser um farol porque somos diferentes. Temos que zelar pela diferença. Portanto, já vimos que a disciplina é uma questão de amor à própria pessoa, uma questão de amor à igreja, uma questão de amor à sociedade e, por fim, uma questão de amor ao próprio Jesus Cristo. Nós corrigimos porque Jesus Cristo nos deu o exemplo e queremos que esse seja o exemplo que a igreja segue. A disciplina é uma questão, de facto, muito, muito importante. E eu agora vou partilhar uma experiência que passei esta semana, ontem mesmo. Eu estava a trabalhar com o Nelson Santos, hoje não está aqui, está doente, e nós fomos entregar uma encomenda e pronto, nós chegámos lá e o Nelson Santos, como já estava a ficar um pouco doente, não quis sair do carro para se proteger um bocadinho e mandou-me a mim ir à cabine da segurança para entregar uma mensagem. Ele disse-me, olha, diz isto, isto e isto. E eu pronto, saí do carro, fui lá, mas a senhora que me atendeu foi muito agressiva e eu acabei por ficar assim um bocado chocado com aquela agressividade toda e acabei por me esquecer de dizer uma coisa muito importante. Depois o Nelson Santos estacionou o carro, saiu, eles tinham que pesar o carro, pronto, questões ligadas com a própria empresa, e ele foi à cabine. E a senhora então entregou-nos as instruções para nós irmos entregar a encomenda, só que eu tinha-me esquecido de dizer para quem era. Isso era uma questão muito importante, que ela depois tinha que corrigir tudo outra vez, feito outra vez. E ela ficou extremamente chateada. E eu errei, portanto eu cometi um erro que tinha que ser corrigido, e a maneira como ela corrigiu foi extremamente ríspida. Eu disse, devia ter-me dito, não devia ter feito isso, e foi mesmo muito, muito ríspida. E foi lá para dentro, e eu fiquei assim um bocado, quer dizer, cometi um erro, o Nelson Santos vai ficar um bocado chateado, mas a maneira como o Nelson Santos me corrigiu foi, ok, pronto, acontece, tenta não fazer da próxima vez, mas de uma forma muito menos ríspida, muito menos dura. E essa maneira como se corrige, eu acho que quase sem corrigir, eu fui corrigido, muito mais do que a mulherzinha que foi extremamente agressiva. Quando ela me corrigiu dessa forma, eu quase tive vontade, só por revolta, de responder. Exatamente, de responder a mesma moeda. Enquanto que a outra abordagem foi muito mais, corrigiu-me, ajudou-me a perceber porque é que eu fiz mal e endireitou-me no caminho certo, digamos assim. E é um bocado esta a perspectiva que nós temos que ter. Há duas maneiras de corrigir, não é? A maneira mais agressiva e a maneira mais carinhosa. Não nos podemos esquecer que o objetivo de corrigir é sempre reabilitar a pessoa. É sempre ajudar a pessoa a que, além de não voltar a cometer o erro, que seja uma pessoa melhor depois de ser corrigida. E não importa nós empurrarmos a pessoa mais para baixo se não a ajudamos a levantar. Temos que dizer, olha, fizeste isto assim, assim, da próxima vez tenta não fazer. Temos que evitar cometer erros, mas eu acredito que podes ser melhor, tu tens valor, não és alguém sem valor. E é esta perspectiva que nós também devemos ter na igreja, porque foi esta a postura de Jesus Cristo durante toda a sua vida e foi este o ensinamento que ele nos deixou. A disciplina é de facto uma questão muito importante. Finalmente, na lição de quinta-feira, estamos a chegar mesmo ao fim da lição, fala-nos organizados para a missão, e este é o propósito da igreja. Nós organizamos-nos, nós juntamos em grupos, em igrejas, em agrupamentos de igrejas, em divisões, porque temos uma missão. E sozinhos essa missão não é muito fácil, mas se nos juntarmos, se nos apoiarmos uns aos outros, essa missão torna-se mais fácil. Eu não sou capaz, se calhar, de fazer certas coisas que outra pessoa ao meu lado é. Já falamos isso durante este trimestre. E se tiver ao meu lado um irmão que é capaz de fazer coisas que eu não sou, juntos somos melhores, somos mais fortes. E é por isso que nós nos juntamos, não porque acreditamos que é através da igreja que obtemos a salvação, porque não é, mas sim porque acreditamos que na igreja nós podemos ajudar os outros melhor e de uma forma mais eficaz. Também, como é óbvio,
também pela nossa própria salvação. Não é? Nós não somos salvos pela igreja, mas quando estamos rodeados por pessoas que acreditam o mesmo que nós, somos mais enriquecidos, somos mais fortalecidos. Mas o propósito deve ser sempre ajudar, partir para a missão. E a missão é salvar almas, ajudar os mais necessitados, por isso devemos partir sempre de dentro para fora. Vimos aqui, estamos entre irmãos, fortalecemos-nos, mas depois temos que ir lá para fora, levar a mensagem, apoiar aqueles que mais precisam. Só assim é que a igreja tem um propósito, só assim é que a igreja faz sentido. E reparem, diz-nos na lição, mais uma passagem, mas não vamos ler, diz-nos que em Mateus 28, 18 a 20 diz: devemos ir, fazer discípulos, pregar a todas as nações, desculpem, já me estou a trocar um pouco. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Assim é que é. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Reparem, diz-nos aí na lição que a gramática grega diz que a parte mais importante é fazer discípulos. Tudo o resto trabalha no sentido disto. Fazer discípulos. Nós vamos, ensinamos, batizamos, ensinamos com o intuito de fazer discípulos. E reparem, aqui é uma questão que eu acho que é muito importante, que é, isto é cíclico. Se eu sou convertido, a minha missão é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Isso vai fazer com que eu vou, batizo, ensino e faço mais discípulos. A outra pessoa que foi batizada vai, ensina e faz discípulos. E isto é cíclico. Ou seja, se nós cumprimos a missão da igreja, a igreja vai crescer. O que também significa que se a igreja não está a crescer, é porque também não está a fazer a sua missão. Ou seja, esta parte aqui da lição é mesmo tremenda. Porque também me toca a mim. Também tenho o dever de ir, de ensinar, batizar e também não estou a fazer, também tenho que fazer. É uma questão muito, muito importante para nós hoje enquanto igreja. É comissão, é nossa missão hoje. E qual é a promessa para aqueles que cumprem esta missão? A presença de Jesus Cristo é essa promessa. E é tremendo ter a presença de Jesus Cristo na nossa vida, levarmos a nossa vida com Cristo ao nosso lado. E diz na lição, Cristo não disse aos seus discípulos que a sua tarefa seria fácil. Não é, não vai ser, nunca foi, não é, nunca será. A tarefa é difícil, mas Jesus Cristo diz, assegurei-lhes que estaria com eles. E se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Omnipotente. Esta é a promessa para nós hoje. À medida que vamos cumprindo a missão, vimos à igreja, estamos entre igreja, e há uma série de questões que podemos abordar enquanto igreja, mas todas essas missões devem levar para a missão. Ou seja, nós estamos aqui enquanto igreja, fortalecemos uns aos outros, disciplinamos, quando temos de disciplinar, mantemos bem viva a crença nos princípios e nos 10 mandamentos também, mas tudo isso tendo como fim levar mais almas a Cristo, a juntar o rebanho que está disperso. Okay? É com este apelo que eu quero terminar a lição de hoje, com mais um apelo, apenas estudem a lição, estudem, porque para a semana será em geral, não é? 13º sábado será em geral, mas daqui a 2 semanas já será outra vez em classe e eu quero que esta classe partilhe ideias, troque ideias e traga algo de novo também para nós podermos falar. Está bem? Bom sábado.
Vamos então agora cantar o hino 214, Manancial de toda a bênção. Santo Deus, bom Senhor, bom Mestre, te queremos agradecer os momentos passados nesta escola, pelo recapitular da lição, pela partilha, pelo testemunho. Senhor, ajuda-nos, como igreja, a unirmos a Ti, a dependermos de Ti como indivíduos e comunidade. Que Tu possas continuar a estar presente, não só neste lugar, mas no nosso coração, na nossa mente, para que possamos referenciar estes momentos e aproveitá-los ao máximo, para que possamos sair daqui mais perto de Ti e com o coração cheio, que possa transbordar na nossa vivência diária em testemunhos e partilhas. Bem sei que o resto do programa após a Escola Sabatina, e te agradecemos, te louvamos, porque és um Deus que nos permite ter esta paz e permite-nos ter estes momentos de culto e adoração, e te louvamos e agradecemos tudo no nome de Jesus. Amém.